Olá, eu sou a Gabi E eu sou o Sam, e esse é mais um episódio do Crítica dos Trintas. nosso podcast mensal sobre o universo do entretenimento. Livros, filmes, séries, shows, exposições ou apenas algo que a gente viu e amou pode ser parte do tema desse programa, né, Sam? Sim, qualquer coisa que esteja no universo do entretenimento tá aqui. E se tem uma coisa que a gente entende, é de falar horas e horas das nossas descobertas culturais. E queremos ter esse papo com vocês. Então sejam bem-vindos a mais um Crítica dos Trintas. Virou queridinha da academia? Virou queridinha. Mas não é só da academia, é porque ela é boa mesmo. É o Crítica dos 30 de março, fechando o verão. Gente, não deu certo, Gabi. Vou deixar pro Tom Jobim mesmo, porque posso não ser bom em escrever canções, mas somos bons em criticar as coisas que gostamos ou não, né, no mundo do entretenimento. A gente pode até não ter o dom da composição, mas a gente sabe muito bem como aproveitar as lindas canções que são lançadas por aí. Então, oi pra todo mundo, muito obrigada por vocês estarem dando play em mais um episódio de nosso pod. Olha, lembrando que não temos aqui diplomas em críticos de nada, tá bom? Mas somos uma audiência fervorosa e analítica, então a gente palpita em tudo e indica pra vocês aquilo que a gente ouviu, assistiu, leu, gostou, não gostou, enfim. Última semana de março chegou e estamos no meio da nossa temporada de entrevistas no Crise dos 30. Se você perdeu algum episódio até aqui, volta lá porque estão muito maravilhosos, tá? Última quinta-feira do mês chegou, trocamos as entrevistas por dicas do mundo do entretenimento pra vocês nesse quadro mensal que acontece todos os meses no nosso pod. Sim, hoje tem falação sobre o maior e melhor filme, segundo nós e segundo a academia. Vamos falar de série, vamos falar de livro, vamos lá, Sam. Ai, Gabi, vamos já começar então? Vou começar então com um puro suco da nostalgia, Gabi. Você era fã do Castelo Rá-Tim-Bum? Sim, muito. Eu lembro quando eles fizeram um filme, eu via a excursão de escola levou a gente no cenário do filme. Várias vezes eu vi mostras, amava. Ai, puro anos 90, né? Dispensa apresentação essa série deliciosa da TV Cultura, que teve sua transmissão original aí de 94 a 97, mas foi reprisado aí até outro dia. Eu era fanático por Castelo Rá-Tim-Bum, queria viver naquela série, queria conversar com a Cobra Celeste, tá, querida? Está mais calma, queridinha. Qualquer barulho que fazia, a gente já perguntava, gente, que barulho é esse? Alguém já vinha com o El Mal correndo pelos encanamentos do castelo, né? Godofredo! Gente, e a porta do quarto do Nino? Ah, Que, enfim, não sei nem se eu preciso descrever aqui, Gabi, mas era um banco que você sentava e a parede inteira virava e você estava dentro do quarto. Enfim, meu Deus. Tudo era tão mágico naquele lugar, fora que, enfim, é um programa muito educativo, sempre com tantas curiosidades, né, que respeitava as crianças, o aprendizado das crianças. Eu acho que é um orgulho para a televisão brasileira, na verdade, né. Houve algumas exposições por aí do Castelo Rá-Tim-Bum em São Paulo, obviamente, já fui, já aconteceu até outras aí, depois desse período. Fiquei encantado como sempre, e o mês passado houve aí um revival, um reencontro do elenco, e tudo está disponível lá no YouTube. Então, além do elenco original, com a Rose Campos, o Cássio Escapim e os demais, a gente também teve a oportunidade de ver as atrizes aí por trás dos passarinhos cantores, né, passarinho? Que som é esse? Quem sabe o nome? As fadinhas do lustre do castelo, Enquanto isso, no lustre do castelo, os atores que faziam os fantoches, os diretores, os compositores das músicas, enfim. Eles comentaram muito a respeito dos bastidores e está totalmente nostálgico, gente. Muito gostoso de ver isso, recordar mais uma vez esse programa que marcou a infância de todos nós e que ainda hoje é uma delícia de assistir. Primeira recomendação aqui pra você que não viu, tá tudo no YouTube, é só digitar lá e Reencontro Castelo Rá-Tim-Bum e você vai reviver muitas lembranças boas da infância, Gabi. ai, eu revivi, é muito lindo e é super legal ela comentando, né? A atriz que fazia a Biba comentando que os livros da biblioteca eram todos de verdade. Sim! Ainda que nesse reencontro o cenário esteja um pouco diferente, né? Eu penso como esse estilo de série fazia muito sentido nos anos 90 sem a tecnologia, né? Aham. Que gostoso, que infância saudável, sem celular, ainda que tudo bem, a gente tivesse grudado na televisão,
mas tem coisas ali que só aconteciam pela ausência da tecnologia, pela ausência do celular, né? As narrativas dos episódios. Sim, é legal como eles explicam também que cada quadro tinha um foco Uhum. específico, né? Então, para as crianças pequenininhas, ali no caso, eram as fadinhas do lustre do castelo, então eram brincadeiras um pouco mais lúdicas para criança muito pequena, tinha ali curiosidades para crianças mais velhas, enfim, sempre foi uma delícia assistir. Até hoje, de vez em quando eu assisto, tem muito episódio disponível no YouTube, então de vez em quando me dá uma nostalgia, eu falo, deixa eu dar uma assistidinha aqui, é 20 minutos, é muito gostoso, o Dr. Vitor, né, o relógio do castelo, enfim, gente, Tíbio e Perônio. Nossa, sim, queridos. Lá vem o Tibio e o Perônio. Ai, que delícia, que delícia. Então, olha, puro suco da nostalgia e a gente ama. Amamos muito. É muito fofo, né? Leva a gente pra um lugar, assim, de muito amor, de muito carinho. E é um conteúdo cheio de folclore, de histórias brasileiras. Uhum. Nossa infância é muito gostosa. Queria ficar nesse tema e falar sobre a estreia da segunda temporada de Cidade Invisível. Maravilhoso, que chegou na Netflix finalmente. Então temos Alessandra Negrini como a Cuca. Pode vir dormir comigo de conchinha quando ela quiser. Que é uma atriz, né? Enfim, que também está. Eu já falei aqui que eu sou noveleira. Ela está maravilhosa em Travessia, novela das 9. Mas, bom. Além de um elenco incrível e um retrato do folclore brasileiro, é uma mistura com muito suspense, com cenários paradisíacos, uma pitadinha assim de humor, né, que a gente sempre precisa, e muita reflexão sobre a nossa cultura, sobre a relação nossa com a natureza, com as tradições brasileiras, que o folclore, depois que você sai da escola, você tem tão pouco contato, né, com isso. Exato. É meio triste, né? Muito. A gente vai esquecendo, na verdade. Tem ali o dia do Saci, tem o dia do folclore brasileiro também, mas a gente perde completamente isso. E é muito bom reviver. Eu só assisti a primeira temporada e achei muito gostoso você ter ali o nosso folclore misturado na cidade do Rio de Janeiro. A sereia Iara tá dentro da cidade, tá dentro das histórias que acontecem já no Rio de Janeiro. Achei incrível, então tô bem ansioso pra segunda temporada. Maravilhosa. Enfim, essa série ela é criada pelo Carlos Saldanha, que pra quem não sabe, ele co-dirigiu A Era do Gelo, né, aqueles filmes maravilhosos, e ele foi o diretor das animações também Rio e Rio 2. E ainda que essa série tenha estreado em 2021, a gente ficou todo mundo esperando a segunda temporada, né? Netflix lançou aí em um horário perfeito, pós-carnaval, que dá pra todo mundo maratonar. E traz também a volta de diversos ícones, né, ali do folclore, o Saci, a Cuca, as sereias, o Boto Cor-de-Rosa, e ainda mais lendas e mais gente no elenco, como Letícia Spiller, que incrível. E, enfim, apenas assistam, prestigiem essa série que homenageia a nossa cultura, e eu acho super legal que tá disponível em outros países também, porque é um lado da cultura brasileira que não é explorado, né? Pouca gente sabe, e foi uma experiência muito diferente assistir ela em outro país, porque o folclore brasileiro não é divulgado, poucas pessoas conhecem, e pra gente leva pra um lugar muito quentinho também da infância. Verdade. E fora que tem Marco Pigossi, né? Meu Deus do céu, dono do meu coração. Então, já tá valendo já, meu Deus. Já tá na minha lista aqui, Gabi. E, bom, a minha próxima aqui é pra você que gosta de um reality e sabe que o BBB aí não tá rendendo, né? A gente tá sabendo aí que tá patinando, tá difícil o entretenimento. Então eu vou indicar aqui um outro reality, também da Netflix, e se chama Next in Fashion. E, gente do céu, se você gosta de moda, do mundo da moda em geral, né? Esse é o reality perfeito pra você. Eu amo. Bom, Next in Fashion acabou de estrear aí a segunda temporada. A primeira era de 2020, se eu não me engano. E eu tava super ansioso aí para as outras temporadas. Demorou um pouquinho, mas veio. E pra dar um resumão aí, são designers super talentosos aí do mundo todo, competindo pela chance de se tornar o próximo ícone da moda, né? Então, cada semana eles passam por provas, precisam costurar suas próprias roupas, né? Seus designs, criar conceitos para um desfile que tem no final de cada episódio. É super dinâmico, tá? E mostra os bastidores aí do mundo fashion, da moda. Os designers são muito bem selecionados, são artistas, precisam de uma oportunidade aí para mostrar o trabalho deles para o mundo, e o programa vira uma vitrine, na verdade, né, da arte de cada um deles. Então,
mostra a vida deles também, assim, pessoalmente, né, como qualquer reality, os dramas, o porquê que eles amam essa carreira, né, o porquê que eles estão ali insistindo no mundo da moda, cada um tem seus motivos e, gente, é uma delícia de assistir. Eu confesso que a primeira temporada me surpreendeu muito mais, o desfile final dos dois competidores foram, meu Deus do céu, maravilhosos, super conceituais. A segunda temporada, eu achei os artistas aí mais comerciais e menos conceituais, mas, enfim, eu adoro um conceito, né? Mas ainda vale o entretenimento, né, gente? É um reality alegre, colorido. Meu Deus, a gente fica com vontade de fazer arte, sabe? Fiquei pensando, Gabi, será que ainda dá tempo de eu sair por aí costurando, de eu aprender a costurar, sabe? Porque, meu Deus, gente, eu tô aqui repensando se devo aprender a costurar, de verdade. Fica a minha recomendação aí de reality show. Vai lá na Netflix e já coloca na sua lista. Super dá tempo. Você não escutou o nosso Ai, episódio com a Raquel de transição de carreira? Vai ouvir lá. Exato. Mas ela Ai. não é nem pra seguir carreira, não. É pra costurar minha própria roupa. Melhor De vez em quando ainda. fazer um ajuste, sabe? Quando você compra aquela roupa que não tá muito... Porque eu sou todo desproporcional, gente. Eu vou comprar um terno, eu preciso mexer na manga, o meu ombro é largo, sabe assim? Eu não tenho um corpo muito padrão, então preciso mexer. E aí... Imagina que maravilha você poder fazer isso nas suas próprias roupas e deixar do jeito que você quiser, confortável do jeito que você quiser. Gente, tô seriamente pensando aí, se você sabe costurar, me dá uma dica aí se é difícil ou não, porque eu estou pensando nisso, gente. Ai, arrasa. Se arrisca. Acho que é a melhor coisa. Além de ser um hobby, né? Não tem nada mais saudável. Devia tá fazendo isso já. Bom, então, além da aula de costura, eu queria convidar os nossos ouvintes a fazer uma pausa, igual era na época da MTV. Você lembra que eles colocavam por umas 2 horas só uma mensagem assim: desliga a TV e vai ler um livro? Ai, lembro. Amava, gente. Um auto-boicote maravilhoso de audiência. Quem dera as emissoras fizessem isso hoje, mas esse é o meu convite. Então, não é pra você desligar o pod, espere ele acabar. Mas eu queria convidar todo mundo a ler. Porque, enfim, a gente já teve ele aqui 2 vezes. Eu já falei, né? O meu amigo, meu irmão, meu parceiro de jornada, o Wilson, é a pessoa que mais leu livros em toda a minha vida. Nunca conheci ninguém assim. Se ele fosse um dos 3 porquinhos, a casa dele seria construída de livros? Seria. Seria uma mansão, no caso. Mas, bom, ele me presenteou recentemente com um livro chamado Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow, que é de uma autora americana chamada Gabrielle Zevin. E foi, assim, uma coisa que pra mim é muito transformadora, porque eu tenho uma relação com a leitura de sempre estar naquele, eu quero ler mais, não consigo ler mais, eu quero ler mais, não consigo ler mais. E é um dos meus propósitos desse ano, seria voltar a ler ao menos um livro por mês, pra colocar ali uma coisa, né, dentro da capacidade de tempo de cada um. E, enfim, eu não acredito muito em coincidência, mas pra quem acredita, esse livro chegou pra mim 2 semanas antes dela fazer uma turnê por livrarias aqui na Europa. O que pra mim já foi muito fascinante, né? Você trazer um autor americano, um livro que tá acabando de ser traduzido, inclusive ainda não tem tradução em português, mas já está em processo. É uma obra que conta a história de 2 personagens, Sam e Sadie, olha só, que coincidência. Nossa, se você falasse Sam e Gabi, eu já ia cair duro aqui, meu Deus do céu, só faltava essa. Ai, já ia chorar. Mas me fez pensar muito na gente, Sam. Por quê? Bom, ainda que eles sejam amigos de infância, a história, ela se passa lá nos anos 90, quando, enfim, não existia metaverso, esses óculos de realidade virtual. A maior alegria de um fã de videogame era passar as fases ali do Mario Bros, descer ali um pauzinho do Mario com a bandeirinha, enfim. E esse livro fala muito de videogames. E eu sou uma pessoa meio gamer, assim. Eu sou péssima, mas eu amo videogames. Então, eu jogo mal, mas eu jogo. E ele lá narra, né, a trajetória da Sadie, que é uma estudante de programação, e do Sam, que é um designer. E eles têm ali o momento deles na infância, que eles jogavam muito videogame no hospital, que é onde eles se conheceram, na ala infantil de um hospital. Ela, porque ela tava ajudando a cuidar da irmã dela que tem câncer, e ele, porque ele sofreu um acidente, e ele acabou ficando com um problema no pé dele. Mas enfim, por esse momento de jogo, eles se unem e se tornam amigos. Passam uns anos, eles se reencontram numa estação de metrô e ela entrega pra ele um disquete. Meu Pra você que é Deus. millennial e ouve a gente, disquete é o antigo pendrive. Pra você que não sabe o que é pendrive, é a antiga nuvem. Nossa, Muito pra você que não lembra o que é um disquete realmente, a gente vai colocar lá no Instagram. Vamos colocar, Gabi, uma foto de um saudoso uma disquete que fotinha. descansa em paz. É, o pendrive, né? Depois dele veio o pendrive, é isso? Já tô perdido aqui. Não, depois veio o CD-ROM. Verdade. Disquete, CD-ROM, pendrive e agora a nuvem, né? Meu Deus. Esse existir. Mas enfim. E aí ele joga, ele descobre que ela está estudando programação e ela desenvolveu um jogo ali que é sensacional, que se existir na vida real eu quero jogar. E eles se reúnem e decidem
por que não? Já que eles amam tanto videogame, por que eles não tentam criar o próprio jogo deles? E mostra, vai contando a trajetória ao longo dos anos desse processo do primeiro videogame e mistura nas narrativas de vida pessoal. Então, como eu comentei, ele tem um problema, ele ficou com um problema para caminhar. O que significa para ele, o que representa para ele os jogos, a questão dela de ser uma mulher estudando programação nos anos ali 90, 2000, ou seja, pouquíssima, machismo, assédio sexual, relacionamentos abusivos, criação de coisas, né, você trabalhar junto com um amigo seu, que é aí onde eu pensei muito na gente, a questão de programação, de tecnologia, enfim, é tudo ao mesmo tempo. Ao longo do livro, as características dos protagonistas são muito reveladas. Ele é um garoto de família coreana, e a Sage é uma garota judia, e o universo dessas pessoas tão diferentes se une por essa paixão pelo universo gamer e pela existência em um universo paralelo. A Gabrielle, que é a autora do livro, ela tem 45 anos, ela conta que ela sempre foi gamer, que o pai dela é programador, né, e além disso, ela mesma vem de uma família que é metade judia e metade coreana. Olha. Então, muito bonito, assim, ela traz tradições ali, ela coloca alguns personagens também amarelos, também japoneses, tem ali em um momento do livro uma viagem ao Japão em que ela fala sobre as tradições e as cobranças, as dores e as delícias de você ser uma família imigrante. É muito lindo tudo que ela traz pra dentro do livro. E, enfim, quando você não tem um elenco já pra um livro que vai se tornar filme, ou quando você não tem essa perspectiva, te abre portas de imaginação que a gente normalmente não tem. É verdade. Isso é uma coisa que você que é muito fã de Harry Potter talvez tenha sentido, porque quando você leu o primeiro livro não tinha um elenco, e a partir do momento em que lançou o primeiro filme, tudo já tinha uma imagem, né, pré-definida na cabeça. Na verdade, eu comecei a ler os livros de Harry Potter depois do primeiro filme. Eu já tinha o contato com os livros, eu comecei a ler os livros, eu não entendi, falava ali de trouxa, né, enfim, tinha uma linguagem um pouco diferente, eu não consegui entender. Logo depois lançou o primeiro filme, eu fui assistir o filme e aí realmente me apaixonei. Então os personagens ali do primeiro livro ou do primeiro filme foram criados na minha cabeça pelos atores. Então o Harry nunca foi outro Harry, a não ser o Daniel Radcliffe, que vai ser papai, inclusive. Ai, que lindinho! Mas, voltando, os outros personagens, né, porque enfim, são inúmeros livros, inúmeros personagens que vão entrando, e você vai ali se descrevendo na sua cabeça, né, enfim, a autora de Harry Potter descreve muito bem os personagens, né, a aparência dos personagens, como eles se vestem, qual é a altura, enfim, então você cria aquela imagem na sua cabeça, e depois com os filmes, você, meu Deus, parece muito, ou não parece, enfim, você tem essa realidade, né, tipo, de ver fisicamente um personagem que você sempre imaginou na sua cabeça. É muito gostoso isso, gente. Isso é uma coisa que o livro traz, que é muito maravilhoso. Sim, é um exercício, e eu lembro que, enfim, eu e o Wilson, a gente começou a ler mais ou menos ao mesmo tempo, mas ele tem, né, uma velocidade como da luz, então eu tava na página 10, ele tava chegando no último capítulo, e eu mandei uma mensagem pra ele, eu falei assim, nossa, imaginando a história do livro, eu imagino essa atriz, eu imagino esse ator. Aí ele só me mandou assim, o Sam é coreano. Falei, mas meu Deus, onde que tá isso que eu perdi dele? Não, você vai descobrir. Aí eu fiquei mais chocada que ele já tava na metade pro fim do livro. Então, ou seja, eu aprendi duas coisas com esse livro. A importância da imaginação e de todo o passo da criação de um videogame. E principalmente que não dá pra fazer um clube do livro com o Wilson. Que foi, assim, uma experiência que talvez... Meio chocante. Foi chocante. Uma leitura traumatizante, dinâmica, certeza. E é isso. Tem que pensar que você tem como meta um livro por mês e o Wilson possivelmente um livro por semana. Então, enquanto você tá ali, não, com certeza, né, se programando pra entrar no segundo capítulo, ele já tá no segundo livro aí, enfim. Queria muito voltar à minha rotina de leitura, ainda não consegui. Tenho inúmeros livros aqui na minha biblioteca que eu trago do Brasil e ainda não consegui ler. Aos pouquinhos tô chegando lá. Tô pegando principalmente ali pra ir pra um aeroporto, pra ir pra uma rodoviária, para ler dentro do transporte público, porque aqui na França as pessoas amam ler dentro do transporte público, então é até um incentivo, porque você fala, meu Deus, tá todo mundo lendo, deixa eu ler também. Então, tô pegando aí aos pouquinhos, voltando à minha rotina de ler livros, mas tá difícil, depois da pandemia, eu não sei o que me aconteceu, que me travou um pouco, mas é sempre bom ter dicas de livros, e eu adorei essa temática de videogame, porque não é uma coisa muito comum, pelo menos em livros eu não me recordo de ter visto nada parecido. Então adorei. E não dessa maneira, assim, sabe? Eu nunca tinha parado pra pensar na arte toda que se desenvolve por detrás. Como que você transforma uma imagem em programação, né? E eu fiquei brisando muito nisso, assim, porque eles narram, por exemplo, em um determinado momento, o que eles precisam fazer em termos de código pra dar o movimento da água na imagem. Meu Deus. Uma coisa que nunca me ocorreu, que é verdade, né?
tudo isso são códigos. Como que você transforma em código o movimento do oceano? É lindo, gente. Eu recomendo muito, agradeço. Deixo aqui meu agradecimento pro Wilson por esse incentivo. E foi muito gostoso ter uma conversa com a autora e ver ali, né, o pensamento dela por detrás de fazer um livro que narra essa história, a importância de contar o bastidor. Mas assim, por mais que traga muitos questionamentos, em nenhum momento esse livro se torna um livro geek, assim, de que eu acredite que seja só para evidenciar pessoas que são fãs de jogos. Tampouco é um livro sobre feminismo no sentido de mulheres vamos programar. É meio que realmente tudo junto e tudo misturado e te levanta a diversas coisas. Pra mim, pessoalmente, muito essa questão da tradição, né, oriental, da sua família asiática, da sua relação com as costumes e tradições, as pessoas terem vergonha ali do que os pais, tios, avós fazem. É lindo, gente. Então, deixo aqui a minha pausa da telinha encerrada, mas quem puder ir conferir esse livro e os outros livros também da Gabriel, porque ela é já autora de, sei lá, 10 livros, e ela comentou, né, 3 livros meus são best-sellers, os outros 7 são um fracasso. Então, Ai, oh, meu maravilhoso. Deus. Você conseguiu um autógrafo dela? Ai, consegui. Ai, que delícia. Livro autografado tem um Querida. outro sentimento, né? Sim, e assim, ela coreana, né, claro, com a raiz dela também de uma família asiática, e aí quando ela foi assinar meu livro, ela olhou e falou, você também tem família? Eu falei, tenho. Aí ele, qual é seu nome? Eu falei, por casualidade é Gabriela, e o dela é Gabriele, então estávamos ali praticamente em família. Meu nome acabou virando Gabriela com 2 L's, mas eu aceitei, né, deixa ela colocar ali o carinho dela também. Ah, é um jeitinho especial de te Sim, chamar achei agora. bonito. Bom, voltando à nossa programação, então, a gente precisa falar do começo desse mês que teve a grande premiação do Oscar. E, gente, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Foi o grande vencedor da noite, foi indicado a 11 categorias, levou 6, entre elas aí, melhor filme, melhor direção, roteiro original, melhor atriz para Michelle Yeoh, e fez história como a primeira mulher amarela a ganhar essa categoria, né? E além do Oscar, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, também se tornou o filme mais premiado da história do cinema, conquistando, gente, 165 prêmios. Meu Deus, um fenômeno. A história, bom, Gabi, nem se eu quisesse eu conseguiria explicar aqui, tá? Peguei uma sinopse rápida aqui no Google e diz assim, vamos lá, abre aspas, uma ruptura interdimensional bagunça a realidade e uma inesperada heroína precisa usar os seus novos poderes para lutar contra os perigos bizarros do multiverso. Entendeu alguma coisa? Não, né? Nem eu. Mesmo essa sinopse não tem, assim, meio que lé com cré, gente. O filme é uma doideira. Se você piscar 2 vezes, você perde um detalhe. Não dá pra ficar voltando o tempo todo pra entender o que tá acontecendo direito. Então, meio que você vai, perde uma coisa aqui, uma coisa ali, mas depois entende. Entra, enfim, esses lances de multiverso que tá muito em alta aí, né? Então, esse filme bagunça tudo de uma vez por todas e coloca os outros filmes de multiverso, gente, de joelhos, gente. O filme é bom, tá? É bom. Te surpreende, é quase uma explosão na sua cabeça e com certeza aí quebra muitas barreiras do cinema, gente. É um marco, porque é um daqueles filmes que você fica pensando, né, gente, como que alguém conseguiu escrever um roteiro desse, né? Como que alguém conseguiu explicar para os atores poderem interpretar magicamente ali como esse roteiro funciona, gente. E sem falar que realmente, pelo que parece, é um grande divisor de águas da indústria cinematográfica. E como foi, sei lá, Matrix, Avatar, né? Enfim, a gente não fica indiferente em nenhuma cena. Eu gostei muito, achei mesmo que merece os prêmios que ganhou. E, meu Deus, fica aí minha recomendação. Assista bem atento, tá? Espere tudo e qualquer coisa ao mesmo tempo, porque, meu Deus do céu, é isso que vai acontecer. Segura sua cabeça, senão ela explode, Gabi. Qual foi o seu sentimento? A cada minuto eu ficava assim, cara, que viagem gostosa. Será que eu perdi algo? Uhum. Será que eu perdi algo? Não, é um filme denso no sentido de tem muita coisa acontecendo e você acaba se perdendo. Eu gosto que ele é dividido em capítulos, né? Ali o tudo, em todo lugar e ao mesmo tempo. Mas a verdade é que eu li algumas críticas falando sobre o que representa, né? Falando um pouco sobre representar todas as questões que uma família imigrante lida. Então, cada multiverso representa uma dessas facetas e fez muito sentido. Mas eu acho que, além de tudo, ele
ele consegue abordar em uma só história, que talvez pra muita gente fica só uma... Porque tem muita gente que odiou o filme que não entende, né? Por que ele foi tão bem, né, tão elogiado. Mas pra mim fica que é um filme sobre... É uma história de amor que relata, né, a relação dela com o marido dela. É um filme sobre amizade, porque tem ali momentos em que ela se relacionando com as pessoas ao redor dela, de família, que é a relação da personagem principal com o pai, e com a filha, assim, né? O amor, a aceitação, essa cobrança que é inevitável. Todo mundo sabe que os pais de qualquer raça, né, eles têm com os filhos, mas é muito forte a crença e a cobrança de pais, né, orientais, asiáticos ali, para com seus filhos, do estudo, de personalidade. Quando você vem de uma minoria, infelizmente, você sempre tem que lutar 2 vezes mais pra você conquistar algo de quem não é a minoria, né, do padrão. Então, por isso essa cobrança tão grande. E mostra ali todas as facetas e como isso reflete na filha dela, que eu acho também que é uma atriz que deveria ter sido premiada. O figurino desse filme é incrível. Meu Deus. Maquiagem. Verdade, o tudo. figurino. Figurino é uma grande Lady Gaga em alguns momentos. Eu fico pensando, meu Deus. É difícil de explicar, realmente. É difícil de você digerir o filme de uma vez só. Você precisa ali ficar relembrando. Você fala, meu Deus, aquela grande rosquinha. De repente tem uma grande rosquinha que é o centro do universo. Sabe? Em outra cena tem 2 pedras que conversam. Você fala, meu Deus, sabe? E as cenas vão intercalando. Realmente o figurino, a própria fotografia é muito mágico. É muito legal como todos esses universos se conectam de alguma maneira. Enfim, é uma experiência que você tem que ter assistindo mesmo, então fica a nossa recomendação. Recomenda, né, Gabi? Tem que recomendar. Não, super. Porque... É lindo. Pra mim, é que eu gosto desse filme, estilo desses filmes viagem, assim, né? Eu gosto muito multiversos. Não sei, porque assim, não... É uma história muito original. Esse eu acho que é um dos prêmios que eles realmente mereciam ganhar, assim, porque é um roteiro muito original. Ele não conta uma história de amor tradicional, ele não conta uma história de família tradicional. Até alguns capítulos atrás eu tinha falado pra você sobre o Minari, que é uma família também que se muda ali para os Estados Unidos. Ele não fala da imigração de uma maneira tradicional, ele consegue abordar tudo isso com muita originalidade. Enfim, vale a pena assistir, gente. E voltou para os cinemas em muitos lugares depois que ganhou o Oscar, então dá uma olhada na nossa cidade, que eles estão fazendo algumas sessões especiais em vários lugares. Para finalizar então, Gabi, eu quero recomendar um podcast. Tô cada vez mais fã de podcasts, não sei porquê, sabe, mas tenho uma leve desconfiança, mas eu tenho descoberto novos podcasts e tem um que eu preciso recomendar, principalmente se você gosta de música, que é o meu caso. Então é um podcast que fala de música e chama-se A Playlist da Minha Vida. Já adorei o nome, logo de cara. Quem apresenta é a, meu Deus, gloriosa Pausa Fernanda Torres, que eu sou muito fã, né, e é um podcast exclusivo do Deezer. Em cada episódio aí, os convidados que vão de Marisa Monte, Gilberto Gil, Gregório do Vivier, a Marcelo D2 e Pablo Vittar escolhem 12 músicas que fazem parte de suas vidas, e um papo muito gostoso e leve. Eles vão passando ali música por música e explicando o porquê que essas músicas, enfim, fazem parte, né, da playlist da vida de cada um. É muito gostoso, a edição do podcast, gente, alto nível, lindíssima. Chegaremos lá, Gabi. Fernanda Torres apresentando tudo, meu Deus, ela é muito maravilhosa. E depois ainda o Deezer deixa disponível a playlist de cada convidado para você ouvir por completo, né, as 12 músicas. Eu achei a ideia genial e no fim você acaba pensando qual seria a playlist da minha vida, né? Fica aí essa reflexão para todos nós. Não consegui chegar nas minhas 12 músicas ainda, mas é uma indicação para você ouvir esse podcast delicioso. O Deezer, apesar de ser exclusivo, né, o Deezer você não precisa pagar para poder ouvir, você pode simplesmente baixar o aplicativo e você tem acesso, não precisa especificamente pagar. E lembrando que o nosso podcast também tá no Deezer, tá? Se ele é o seu streaming favorito de música e podcast, você pode encontrar nossos episódios lá também. Gabi, você tem uma playlist da sua vida? Não, mas eu votei e a gente vai publicar no nosso Instagram. Nossas Meu playlists Deus. estarão lá. Desafio lançado. Me deixou uma pressão aqui agora. Mas eu ia amar. Sabe, você lembra daquela comunidade do falecido Orkut? E se a vida tivesse uma trilha sonora? Ai, que delícia seria. Aham, lembro. Muito bom. Eu fico impressionada. Às vezes eu falo com alguém e a pessoa fala que ela não tem costume de ouvir música. E eu não consigo imaginar a minha vida sem música. É, eu também. Tem um poder meio de fotografia. Acho que fotografia... Cheiros, para quem pode sentir cheiros, assim, tem coisas que te levam pra lugares, e a música, às vezes você escuta aquela
canção, né, que nem você mencionou de nostalgia. Se a gente coloca pra tocar uma Spice Girls, já te leva pra aquele momento, ou sei lá, qualquer canção que seja, é muito marcante, né, muito gostoso. Sim, faz parte muito, muito da minha vida, então eu tenho sempre uma música que me recorda. Por isso que é tão difícil escolher 12, né? Enfim, porque pra mim poderia ser 120 pra começar, porque é muito difícil escolher 12 músicas, porque tem várias que são muito especiais pra mim, que me levam a lugares confortáveis, sabe? Vou tentar, Gabi, vou escolher 12, vai. Depois a gente pode mudar qualquer coisa, né? A Pode. vida vai mudando, as músicas também vai mudando. Mas se você quer saber, então, quais são as nossas 12 músicas na playlist da nossa vida, vai lá no nosso Instagram, que possivelmente a gente já vai ter colocado por lá. E também lembrando que a gente tem uma playlist dos nossos capítulos do Críticas, então qualquer música que a gente menciona aqui ou coisas pra vocês escutarem, a gente adiciona lá. E o link também tá na bio do nosso Instagram, que é o podcast _Crise dos 30. Exato. E tem mais alguma pra terminar aí, Gabi? Ai, Sam, tem muita coisa, na verdade. Foi um mês em que tanta coisa aconteceu. Mas eu vou terminar as minhas dicas de março agradecendo a todo mundo que tá ouvindo a nossa segunda temporada, né? Já está acontecendo. A gente vai voltar semana que vem com entrevistas fortíssimas e bombásticas. Então, enfim, seguimos na semana que vem. Pra não perder o costume, eu queria convidar vocês a darem uma olhada na nossa página. Como a gente comentou, já vem comentando, nessa segunda temporada a gente ousou, radicalizou e abriu uma conta no Apoia-se, que é o apoia.se/podcast Crise dos 30. Quem puder colaborar é muito bem-vindo. A gente agradece muito todo o apoio. Só de vocês escutarem a gente, compartilharem nossas coisas, vocês já estão apoiando. Mas também temos agora essa maneira financeira, né, Sam? Exato, e a gente quer doar um pouco do valor que a gente receber para uma instituição, então a gente vai ficar muito feliz em fazer isso em nome de todos os nossos ouvintes. Se você for um apoiador, além de estar financiando para que outras temporadas aí do nosso pod venha, você também vai estar ajudando essa instituição que precisa muito de apoio, tá? O apoio é único, então não é mensal, é um valor lá fechado, pronto, você paga uma vez só e é isso. Então dá um Google aí no Apoia-se, Crise dos 30, com S no final sempre, e saiba mais sobre como você pode nos apoiar. E tem recompensas também, né? Você pode aparecer aqui nos próximos Crítica dos 30, sua pergunta pode estar aqui, e a gente vai ter o maior prazer em te ouvir, então vai lá no nosso Apoia-se que a gente conta tudo direitinho. Também a gente quer saber sobre o que você está achando dos nossos episódios, quais temas você quer ver aqui a gente discutindo. A gente precisa muito dessa interação lá no Instagram, @podcast_Crise dos 30, com S no final. Se você seguir alguma das dicas que a gente está dando aqui, vai contar pra gente também, você concorda com as nossas críticas, o que você achou de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Você também era fã do Castelo Rá-Tim-Bum, gente? Vem sentir essa nostalgia com a gente, né? Quais sentimentos esse castelo mágico te traz. E, enfim, essa noia da nostalgia tá sempre com a gente, né, Gabi? Eu amo. Ah, pois é. Também podem comentar qual seria o reencontro que vocês gostariam de ver. Meu sonho, grande sonho, foi realizado, né? Que os meus melhores amigos Friends se reencontraram depois da pandemia, naquele especial que eu acho que ficou curto demais pro tanto de gente que eles chamaram pra falar lá. Odiei que os pais do Ross só tiveram uma frase. Acho que merecia um capítulo só deles, tá? Meus amados, mas tudo bem. Sim. Agora eu só me realizo de novo quando as 5 Spice Girls voltarem pro palco e fizerem turnê e tem que passar pra Europa, não tem que fazer que nem o RBD, que só vai ficar na América do Sul e Estados Unidos, que a gente quer ver eles por aqui também. Pelo menos ainda tem condições, né? Eu ia falar um revival de Chaves, por exemplo, mas sabemos que o elenco Lá no céu. já não está mais completo faz tempo, né? Então, pelo menos as Spice estão todas bem e espero que continuem bem. Então, quem sabe daqui a uns anos isso aconteça. Vamos torcer. Vamos deixar todo mundo livre pra ir lá ver os filmes, ler um livro e ouvir o podcast, Sam. Sim, Vou me despedindo. a gente se ouve semana que vem, então. Tchau! Virou queridinha da academia, virou queridinha. Mas não é só da academia, é porque ela é boa mesmo.